Obrigado, Rubens. Vamos ouvir agora a palestra do professor Edson Musa. Vocês desculpem que eu estou aqui na plateia para poder enxergar também os slides, tá? Eu vou voltar para a plateia. Bom dia ainda a todos. É uma grande satisfação que eu me encontro aqui, mais ainda depois de ouvir o colega Bioto falar, que era o grande escritório de arquitetura quando a gente começou a trabalhar, em 64. E quando eu cheguei aqui do Rio Grande do Sul, que eu vim para o 4º ano, e antes de entrar no mérito, que eu só dar uma explicação rápida sobre o que eu pretendo falar, é dizer um pouquinho de o que eu sou, o que eu fiz, por que eu estou aqui, e também da nossa ligação com a Asbeia, que é o caminho para poder ter chegado aqui, e também falar sobre esse assunto da cidade e o que a cidade espera de nós. Então, começando, podia ir, como é que vai passando aqui? Aqui, esse aqui. Tá. Aperta aqui. Para frente. Tá, ok, maravilha. Tá bom. Maravilha. Bom, para trás é aqui. Tudo começou com uma origem da minha família. Meu avô era... Eu vou falar rapidamente, porque eu sei que tem pouco tempo, e se eu passar os slides um pouco rápido, vocês me falem. Mas o meu avô teve 5 netos, dos quais estão 4 aí, dos quais os 3 ficaram na profissão de arquitetura. Ele tinha uma indústria da construção, era arquiteto construtor italiano, e se instalou em Passo Fundo, e de lá criou um conglomerado de construção, do qual o neto que está no colo, hoje é industrial da construção, eu sou da direita em cima, virei arquiteto, e o Ivar, que era meu primo mais velho, também virou arquiteto. Aqui eu vim para o Rio de Janeiro em 56 e tive a sorte de encontrar uma turma que formou em 57, que era deu um grande número de arquitetos de muito sucesso. Tem ali o Bernardo Tuni, que infelizmente faleceu cedo, o Ascioli, o milanês, o Casé e o palestrante está ali do outro lado. Numa visita a São Paulo, que a gente fez em 57, para visitar o remanescente da exposição do 4º centenário de 54. Nosso guru da época era o Sérgio Bernardes, era o grande arquiteto do momento, com casas fantásticas em Itaipava, com a exposição lá de São Paulo, do 4º centenário. E eu fiquei, então, com essa vontade de arquiteto e tive a sorte de poder passar um ano em Paris, trabalhando com Candelice. De uma história muito interessante, que era bom contar um dia, porque leva mais tempo, mas eu consegui ficar um ano com Candelice em Paris, trabalhando com o Candelice ali, do meio o Josic, que era iugoslavo, e o Shadrach Woods, que depois virou um filósofo americano e arquiteto conhecido também. Era o prédiozinho onde tinha o escritório Candelice em Paris, e a minha remanescente do meu ano em Paris é um prédio em Pau, em que está ali a fotografia da fachada e do prédio existente. Está lá até hoje. Isso marcou muito a minha vida, e o Arthur Lins Pontual, quando eu estava em dúvida se um dia eu ia a Paris ou não ia a Paris, ele disse, não, vá a Paris, nem que seja para ver cinema, vai mudar a tua vida. E realmente foi um ano muito profícuo e muito interessante, em que realmente mudou uma vida. Chegando ao Rio, eu aproveitei antes na viagem à Europa para conhecer Corbusier, que era o meu grande guru da época, né? E que eu conheci todas as obras de Corbusier, e viajei muito. E chegando aqui, eu vim cair de novo para sobreviver, numa estágio de obra. Eu nunca consegui estágio de prancheta. Todos os meus estágios são de obra, daí veio talvez uma formação também de uma ligação do projeto com a obra. Na época, o Bernardo Figueiredo era meu colega de turma, fizemos esse grupo de postos de gasolina para a Companhia Ipiranga, que estava comprando no Rio, estava começando, e do qual o posto O foi o remanescente que foi construído,
e era uma rede modulada de postos de serviço, que era uma novidade da época, consequência de uma rede de postos da Agip que eu tinha visto na Itália. Fizemos a mesma proposta com a Petrobras, também com postos modulados, em todos os sistemas construtivos, construção normal, construção pré-moldada, concreto e metálica, que submetemos a Petrobras, mas ficou no risco inicial. Depois vieram as casas de Itaipava, a casa do João Batista Gonçalves, a minha casa, que eu consegui fazer em 65 já, com 3, 4 anos de trabalho de escritório. A gente conseguiu fazer a casinha, que começou pequena, modulada, com 80 metros quadrados, que depois cresceu e foi criando pavilhões adicionais, e a casa está lá até hoje, e é o meu descanso do guerreiro lá. Aqui depois tivemos a sorte de coincidir também com o nascimento de uma construtora do Rio de Janeiro, que foi a Gomes de Almeida Fernandes, e esse foi o meu primeiro projeto em Ipanema, um edifício Portinari, primeiro projeto em que, além, depois de ganhar uma certa confiança através de pilotias e fachadas, e a gente conseguiu o primeiro trabalho. E eu tinha essa facilidade, eu tinha essa preocupação de fazer, entendeu? Eu sempre quis fazer tudo, eu fazia muito biscate, eu fazia muita cozinha, muito banheiro de madame, eu fazia de tudo. Eu queria trabalhar, minha função era trabalhar. E diante vieram depois o boom imobiliário do BNH, com os conjuntos habitacionais, por exemplo, aqui da Rua da Laranjeira, da Rua Alvim, mas eu sempre tinha uma preocupação de fazer um bom trabalho. E eu achava que o bom trabalho ia estar diretamente com o cliente, e aí, de todas as conversas que a gente viu aqui hoje, a gente esqueceu sempre de falar do cliente, eu acho. Eu acho que o cliente é fundamental, porque tem uma participação fundamental no trabalho do arquiteto, entendeu? Pela sua compreensão, pelo seu incentivo e pela coincidência de objetivos também, eu acho fundamental uma comunhão com o cliente. Nós fizemos a Coca-Cola primeiro em Botafogo, está lá até hoje, para estar no vinho, fizemos a Ipiranga ali em São Cristóvão, e depois nos caiu os colégios. Nós fizemos o Santo Inácio. Eu tinha 30 anos quando fiz o Santo Inácio, que eu acho até hoje um milagre de inspiração divina, porque o Santo Inácio tinha um claustro em arquitetura antiga, eu estava influenciado pelo modernismo, eu era moderno até a alma, e tive a paciência de contratar artesãos portugueses para refazer o claustro do colégio e fazer o prédio lá em cima moderno, e o prédio aqui embaixo o claustro antigo, e o Santo Inácio nos trouxe depois, pelo sucesso da empreitada ali no plano de diretor que orientou a ocupação do colégio, no colégio, a fazer o colégio que chamamos de colégio tropical, que, em contrário ao colégio lá do Santo Inácio, que tinha ar-condicionado, tinha tudo esse conforto moderno, ele pregava a ventilação natural e o aproveitamento das condições locais. O Santo Inácio nos levou ao Estela Maris, que é uma obra que está catalogada no Documomo, pelo trabalho que foi feito, e o Estela Maris nos levou para São Paulo, onde fizemos também o edifício São Luís, que aqui aparece na sua vestimenta final, que foi um projeto de 70 e que só foi inaugurado em 90. Então, levou realmente 20 anos. Mas o que nos levou a São Paulo foi o prédio da esquerda, que é o Mercantil Finasa, que é um primeiro prédio de 40 pavimentos, no pleno coração de São Paulo, que eu também acho um milagre que um arquiteto gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, possa fazer no coração de São Paulo esse prédio. Ok, obrigado. Tá bom, então vamos lá, vamos passar. Bom, depois surgiram a época de 73, os conjuntos residenciais da Barra da Tijuca, em que a gente implementou os primeiros trabalhos do professor Lúcio Costa. Então, temos aqui o bairro de Nova Ipanema, aqui é Nova Ipanema, e logo em seguida tem o Novo Leblon, que foi simultâneo também pelo sucesso do primeiro, o Nova Ipanema foi logo seguido pelo Novo Leblon, um com 300 apartamentos, outro com 500. E houve também uma preocupação de, como a gente era bom arquiteto para a Gomes de Almeida Fernandes, surgiu então a clientela das empresas do Rio de Janeiro. Então veio o Celso Bulhões, que tem esse nosso prédio aqui na Lagoa, que lembra muito Barcelona, é um prédio de tijolinho e concreto, que era o construtor que admitia o concreto aparente, porque pelas dificuldades naturais de construção.
E depois do mercado imobiliário, em que a gente conseguiu construir com o João Fortes, com Santa Isabel, com Jamila Fernandes, com 5 ou 6 construtores do Rio de Janeiro, nós entramos também na área de concurso, sempre na busca de bons projetos. E aqui ganhamos o concurso do CIPA da Marinha, que na Avenida Brasil está lá até hoje, que é um centro de institucional dos alunos da Armada. Era um projeto junto ao aeroporto do Galeão, que tinha esses brisas soléis que eram mais brisas de som, eram mais para quebrar e proteger do barulho do aeroporto. Vieram, então, os grandes projetos com o Celso Bulhões, aqui o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil montou para aquele prédio que o Mindelin falou, quem me precedeu aqui na conversa. E fizemos o prédio sede, e depois entrou a série de projetos do Lloyds Bank, que também tinha o projeto do Mindelin aqui de São Paulo. E nós pegamos o prédio do Rio, que está aqui, e o prédio do Rio, e depois fizemos 7 cidades do Brasil, que foi de Manaus a Curitiba. Quando chegou em 83, nós fizemos, então, o nosso grande projeto, que foi o KM. O KM era um projeto de um conhecido, um cliente antigo, o Dr. Antunes, e o KM é um exemplo de um projeto completo de arquiteto, porque, pelo Lloyds Bank, nós somos estimulados a ter no escritório também uma seção de engenharia. Ter também uma seção de engenharia. E essa seção nos possibilitou fazer a Ipiranga, fizemos a Ipiranga, e depois fizemos aqui o projeto da KM, que foi feito o trabalho desde a escolha das vertentes da cidade, onde se localizaria o terreno para a feitura do projeto, como também o projeto, o gerenciamento da obra até o final, e também até o desenho dos interiores. Então, o KM, para nós, é um trabalho de 2 anos, é o nosso trabalho mais completo, é o nosso trabalho mais perfeito, em que o arquiteto pôde atuar em todas as suas campos de atuação. Também dessa época de 70 é o nosso vizinho aqui agora, do Ventor da Praça Mauá, que é o Rio Branco 1, que aqui está na sua vestimenta moderna, digamos. Ele foi um projeto de 70, ele aí pegou as crises do Brasil todas dos anos 70, dos anos 80, e ele só teve um renascimento em 86, quando nos avisou uma viagem a Nova York para estudar o pós-moderno, e aqui ele está, então, com a sua vestimenta pós-moderna, que está aí até hoje, e é um desbravador está indo na Praça Mauá, que inaugurou em 91. Então, nós estamos já em 2018, já fazem mais de 20 anos que o Rio Branco 1 veio como um pioneiro para a região. Aqui está já, então, com o nosso vizinho, onde nós estamos hoje, o Museu do Futuro, o Museu do Amanhã, o Rio Branco 1, o edifício da noite, então, todas as épocas, e com a praça agora livre do elevado, e, apesar dos meus protestos, mas sou voto vencido, e toda a ambientação nova do Rio de Janeiro. Essa quantidade enorme de trabalho levou intuitivamente a um método que foi criado assim, se acomodando às necessidades do momento. Então, o escritório começou pequeno, ele começou numa sala de 3x3, ali na Mirante Barroso, depois mudou para Copacabana, quando então pôde enfrentar as etapas todas do projeto, criando então o projeto legal, o projeto de execução e o projeto atuante, que é a atuação junto ao canteiro da obra, porque pela minha formação de trabalhar em obra há muito tempo, eu não via problema em que o arquiteto chegasse e conseguisse criar também, e aí por estímulo... Por estímulo do cliente, que foi o Lloyds Bank, que tinha um sistema na Inglaterra, nos estimulou a também fazer o gerenciamento da obra. E nós começamos então a fazer os departamentos, que
que foi criada sempre com a assessoria externa de firmas especializadas em montagem de escritórios e programas de firmas de projeto que eram novas naquela época, não existia. Existe uma discussão, que talvez seja até bom depois conversar com o Bioto, sobre o alvará, o primeiro alvará de escritório de projeto no Rio de Janeiro, se era do Mindlin ou se era nosso. Uns dizem que é nosso, outros dizem que é do Mindlin. E são arquitetos, são escritórios de 64, então é realmente uma profissão nova. O escritório começou assim com um diagrama, um organograma inicial, muito simples, muito direto, e foi complicando à medida que o tempo foi passando. Ele mudou então para Copacabana, onde ocupou lá 3 salas, e depois foi crescendo até ocupar o andar inteiro, ao mesmo tempo que o organograma ia crescendo e ia aumentando de dificuldade e complexidade. Então foram criados os departamentos, o departamento técnico, o departamento financeiro, e aí tinha seus detalhes, o departamento de estudo, então era tudo estruturado, mas que foi criado do nada. Isso foi criado à medida que o escritório foi crescendo, à medida que a solicitação foi sendo feita, o escritório foi se adaptando e incorporando um conhecimento que eu tinha aprendido com o Candilis, dos timinhos, né? Então o escritório se organizou através dos timinhos, que chegou a ter 10, 12 timinhos aqui no Rio, em que tinha um arquiteto, e aí passou depois aos arquitetos auxiliar, ao estagiário, ao estudante, e também foi criando no Rio de Janeiro, isso aí na sua formação mais completa, com o andar inteiro, de Copacabana, em que se criou umas profissões que hoje são típicas do Rio de Janeiro, mas que na época não existiam, que era o arquiteto-chefe, era o arquiteto-gerente de projeto, era esse tipo de cargo, esse tipo de profissão não existia. Tinha o chefe de equipe e criou também o supervisor, na figura da Estela e da Mônica, que eram as 2 supervisoras lá do escritório. Então o escritório se organizou e aí nós temos um organograma do que aconteceu com o nosso projeto mais completo, que é o projeto AKM, em que a gente começou lá com a escolha do terreno, primeiro a determinação das vertentes, eram 5 vertentes da cidade, quais eram as vertentes principais para a colocação de um prédio de escritório. Depois foi escolhida a Praia de Botafogo, que nascia também, até que foi vetado também, um crescimento natural da cidade, em que a Praia de Botafogo se transformava num centro internacional. Ela depois foi vetado, hoje a lei proíbe que se faça um prédio de sede de empresa na Praia de Botafogo. E aí veio depois a arquitetura, o gerenciamento da obra e também o projeto de interiores. A nossa equipe chegou a ter 60 e tantos funcionários, está aí ela fotografada lá em Copacabana, na Princesa Isabel, e com todos os colegas daquele tempo. Essa atividade toda nos levou a ser presidente das BEA numa historinha que eu fui levado lá por um colega, o Julião, com quem nós fizemos alguns trabalhos de hotel em Ilhéus, Bahia, e fizemos também a Cidade Nova de Manaus, um bairro inteiro na cidade de Manaus. O Julião, um belo dia, me levou para as BEA, e eu fiquei nas BEA uns 2, 3 anos, até que um dia eu estava conversando com o Tebman, que era seu presidente, e perguntando para ele quem é que seria o próximo presidente, e ele me disse, estou olhando para ele. E eu disse, nem pensar. Mas acabei aceitando, eu morava no Rio, eu ia a São Paulo toda quarta-feira, às vezes quarta e quinta, e acabei sendo presidente das BEA e entrei lá que eu tinha entrado em 80, comecei a presidência das BEA em 90 e fiquei até o ano 2000, fiquei 10 anos nas BEA. E fizemos muita coisa. A profissão estava num momento muito bom, os escritórios, todos eles muito pujantes, muito cheios de trabalho, e nós conseguimos fazer o que chamamos o programa de integração com a indústria, que era uma associação com a indústria no sentido de dizer para ela o que o arquiteto precisava, e eles também nos diziam o que a indústria gostaria de receber do arquiteto. Isso foi um programa vitorioso, teve mais de 100 associados durante esses 10 anos em que eu lá fiquei. Chegamos no final de 2000 com mais de 100 associados.
E, na época, nós conseguimos fazer as conferências de tecnologia, de edifícios de alta tecnologia, em que trouxemos arquitetos do mundo inteiro para as 3 conferências que foram em 95, 97 e 99, em que vieram todos esses arquitetos conhecidos do mundo inteiro, de Nova York, de Londres, principalmente, e vieram fazer conferências, porque a ASBEA tinha ganho com esse planejamento e com essa capacidade financeira, a possibilidade de prever e a possibilidade de Isso foi feito, agora tem muita coisa ainda que deixou de ser feita, entendeu? E entre elas está esse gancho que me traz aqui, que é depois da integração com a indústria, a integração com a universidade, que nós nunca conseguimos fazer. Talvez por falha minha, que eu tinha uma dificuldade muito grande de conhecer a academia, e talvez não tenhamos sucesso. Mas eu acho que é chegado o momento de introduzir a universidade, de introduzir a academia na discussão da cidade, porque nós vivemos um exemplo recente de transformações profundas na cidade do Rio de Janeiro, em que a cidade não percebeu, a cidade não sabia do que estava acontecendo. Então, eu acho que a integração com a universidade vai possibilitar criar, junto com a sociedade civil, a Firjan, a Associação Comercial, o Clube de Engenharia, todas as associações civis, uma discussão do que se pretende fazer com a cidade, o que se quer fazer daqui para frente. São áreas hoje, citando o exemplo da área da Vida Brasil, a cidade aqui são áreas degradadas da cidade que precisam de uma promoção nova, mas também precisam de um planejamento, em que a própria ocupação do porto agora vem mostrar que a ausência de planejamento causa os problemas que nós estamos enfrentando. E, para terminar, eu lembro, então, talvez parafraseando um pouco o discurso do Mindlin, que acabou a conferência assim também, o Biotto, é um dito do Corbusier, que é o meu guru, sempre passei a vida inteira admirando o Corbusier, e ficava zangado quando os arquitetos mais racionalistas, mais modernos, criticavam Le Corbusier. Mas o Corbusier fala nesse textinho, em que ele fala que a vida era como se fosse um arquipélago com as suas diversas atividades, mas é um arquipélago apertado, as passagens são estreitas, mas eu navego dentro delas com a segurança e a precisão de um velho capitão. Isso o Corbusier dizia, e realmente é uma visão muito otimista e muito confortante da profissão. Bom, já estamos sinalizando que o meu tempo acabou, eu peço desculpa pela rapidez do que eu falei, gostaria de falar com mais calma, né?